Povo de Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui no canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Que bom ter você conosco. Para você que está entrando novamente, você que está sempre ajudando, muito obrigado, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar, também deixe o seu comentário, participe desse vídeo, tá bom? Para você que está entrando hoje a primeira vez, seja muito bem-vindo também. Esse canal também é feito para você e pode também ser um pouco seu. Basta você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, tá bom? Não custa tempo nem dinheiro e você ajuda bastante o canal, porque quando você faz tudo isso, o YouTube entende que os nossos conteúdos são relevantes e assim a gente consegue ter uma maior visualização. Tá bom? Então você ajuda bastante. Também deixa o seu comentário, vamos conversar, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Fique até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E já chegamos na 10ª lição do nosso segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista fantástica, muito bom. Esse segundo trimestre tem nos conscientizado de muita coisa para a edificação espiritual, para a nossa vida cristã. Ela é comentada pelo pastor Osiel Gomes, tá? E nós chegamos, como eu disse, na 10ª lição. Essa lição que será ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 9 de junho de 2024. Chegamos no último mês desse trimestre, já chegamos na 10ª lição desse trimestre. Comenta aqui como você tem aproveitado essa lição, em que você tem crescido. Deixa nos comentários, tá bom? Diga aí em que você tem sido edificado espiritualmente nesse trimestre, falando sobre esse assunto, tá? O dia 9 de junho, inclusive, gente, é o dia do pastor, tá? Então, superintendente da Escola Dominical, aproveita essa oportunidade, faça uma homenagem ao seu pastor, tá bom? Une as classes, termina um pouco mais cedo, faz uma homenagem ao pastor. É dia do pastor, dia 9 de junho de 2024. E essa lição ela tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Gente, que lição top, que lição boa e que privilégio a gente poder conversar aqui junto, eu poder ter essa oportunidade de conversar sobre isso com você. Para você que não me conhece, eu sou Jonathan Cadiz, tá? Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, chamada MIB, né? Aqui em Jardim Redentor, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. A igreja aqui é dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima. Ela é presidida pelo pastor Emanuel Silva, tá bom? Nossa matriz fica em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro. Nós somos convencionados a CGADB e lá eu sirvo como diácono, pela misericórdia. Sou também pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. Vai na descrição porque tem link com dinâmica, subsídios para a sua lição. Também tem link das redes sociais, tem link do grupo Manual da EBD e novidade. Já temos lá o link para você baixar a nova revista em PDF, tá bom? Então vai lá, corre e aproveita, porque juntos nós vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Por que somos chamados de santos se nós pecamos? Por que somos chamados de cristãos? Afinal, será que nos parecemos com Cristo em nossas ações? A santificação tem como objetivo que o crente tenha o seu caráter transformado a fim de que se torne cada vez mais parecido com Jesus. É um progresso. E nesse progresso, quanto mais nos aproximamos da estatura de varão perfeito, quanto mais nos parecemos com Jesus, mais longe do mundo nós ficamos. Então a santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Ter a consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a jornada para o céu. Nessa lição veremos a perspectiva bíblica de santificação, bem como os estágios da santificação. E veremos também que a santidade é acompanhada da justiça e atributos divinos que não se contradizem. Essa lição, então, tem como objetivo apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação, como também distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. E para isso nós temos como texto áureo a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá
o Senhor. Esse contexto, o autor aos Hebreus está falando sobre a graça, o favor imerecido alcançado através do sacrifício de Cristo na cruz. E percebendo isso, a gente vê que ele está deixando claro, nesse contexto, que a graça ela é soberana do Pai, manifestada na disciplina, e ela é a fonte na qual o cristão encontra força para seguir em frente. A salvação é pela graça, mas ela requer uma resposta humana. Tá? Então nós também participamos da santificação. Se nós não tivermos essas atitudes de se santificar, de se excluir do mundo, nós mesmos nos excluímos da graça. Porque a disciplina amorosa é uma evidência da graça do Pai e seus filhos devem reter a graça. Os cristãos devem perseguir a paz e santidade e devem advertir uns aos outros para que ninguém se exclua da graça. O versículo 15 ele diz: procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus. Então a falta de santidade, de santificação, nos exclui dessa graça que nos é oferecida através do sacrifício de Cristo. É necessário ter uma vida de santificação. Ela é gradual, ela é progressiva, ela é diária, ela é constante até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Nós vamos ver os estágios da graça. A verdade prática diz que na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O autor aos Hebreus está deixando claro, é um texto bem claro, bem fácil de se entender, não precisa de tanta explicação para isso. É bem objetivo. Sem santificação, não vai ver o Senhor. Tá? Então vamos ver a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Perceba que Pedro, no versículo 13, ele se inicia também a falar sobre a graça que se ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo foi dada ao homem a graça que é o favor imerecido. E a graça ela está à disposição de todos os homens. Paulo diz isso a Tito, capítulo 2, versículo 11. Diferente do que os calvinistas creem, a graça não é limitada apenas aos eleitos, mas são eleitos aqueles que se fizeram participantes da graça. Eu preciso ouvir esse chamado e obedecer esse chamado. E obedecendo, também diferente do calvinismo, não é porque eu sou eleito que eu não peco. Tá? Claro que existe uma ajuda do Espírito Santo para que nós possamos resistir à tentação, para que nós possamos seguir firme, mas nós não somos robôs, nós temos escolhas, nós temos livre-arbítrio, sim. Então, a graça que nos é oferecida, ela pode ser rejeitada. A salvação, ela pode ser perdida no sentido de que eu me viro as costas para o Senhor. Então, Pedro está dizendo que a graça ela foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Aí ele diz, como filhos obedientes. Então, é preciso uma obediência para ser participante dessa graça. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, a ausência do conhecimento de Deus. E aqui trazendo para a igreja aquilo que nós fazíamos no mundo, na ignorância, não podemos fazer mais. Então, qual será a minha vida agora, depois que eu aceitei Jesus? Mas Pedro continua falando, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é só em alguns quesitos, não é só quando você está na igreja, você precisa ter uma vida pautada na santificação.
Aí ele cita o livro de Levítico, quando ele diz assim, ó, porque como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. O padrão de viver santo dos cristãos é o próprio Deus. A falta de santificação nos separa de Deus, porque a essência de Deus é ser santo. E nós precisamos buscar a santificação para que nós possamos nos achegar a Deus. A graça já nos foi oferecida, mas para que eu possa ser participante dela, eu preciso deixar o pecado, deixar o mundo, deixar a velha maneira de viver e viver agora em santificação. Nós devemos estar em obediência, buscando a santificação para sermos participantes das promessas divinas. Então hoje nós vamos nos conscientizar do que é viver em santidade, em santificação, buscando o aperfeiçoamento, fugindo do pecado, estando longe do mundo e cada vez mais perto de Cristo Jesus. A nossa introdução fala que a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé em Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma, ninguém verá o Senhor, está no texto áureo. Nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, hoje você vai acordar, se você ainda está dormindo, vai despertar. Você que é professor, você que é superintendente, você que é aluno, vamos seguir então hoje em mais essa viagem da nossa carreira, falando sobre a santificação, tá bom? Então vamos ver o tópico 1, que fala sobre a perspectiva bíblica da santificação. Subtópico 1, santificação no Antigo Testamento. O 2 mostra a santificação no Novo Testamento. E 3, a santidade exigida pela palavra. Existe uma perspectiva no Antigo Testamento, existe também no Novo Testamento. A gente vai fazer um resumo sobre a santidade exigida pela palavra de Deus, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento. A santificação no Antigo Testamento, do hebraico kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado ou ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Por exemplo, Êxodo 15:11 diz que Deus, o Senhor, é glorificado em santidade, ou coisa santa, como Números 4:15 diz que o santuário, tá? Que santuário aqui é Kodesh, significa santidade, sagrado ou separação. Êxodo 36:4 também mostra os sábios fazendo a obra do santuário. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco. Os primeiros livros da Bíblia trazem a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. O Gênesis 2:3 mostra Deus santificando o sétimo dia, o sábado. Então é um dia santificado. E Êxodo 19, no versículo 6, mostra uma nação santa, que é Israel, o povo sacerdotal, a nação santa, que hoje é atribuído à igreja. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos a ideia de santificação para coisas separadas a Deus. Utensílios, instrumentos. Então, tudo isso era oferecido, separado e santificado a Deus. As páginas do Antigo Testamento, o tema santidade já estava presente. Era uma exigência da parte de Deus para o seu povo, que teria que estar em separação e pureza moral, refletindo o seu caráter. Quando o israelita procurava viver em santidade, estava mostrando que desejava viver segundo os mandamentos do Senhor. E somente assim poderia dedicar-se com todo amor ao seu trabalho. Por exemplo, Levítico 20, do versículo 1 ao versículo 10, mostra como Deus queria o seu povo, Israel no caso, desenvolvendo um viver em santidade, separando-se totalmente do pecado e vivendo conforme os seus mandamentos. Vamos ver agora o conceito de santificação, a perspectiva de santificação no Novo Testamento. O verbo grego agiazo
que significa santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 11, Paulo diz: "E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado", regeneração, "mas haveis sido santificado", santificação, "mas haveis sido justificado", justificação, em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Nos Efésios 5:26, Paulo fala de marido e de esposa. Ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água que é a palavra. 1 Tessalonicenses 5:23, "E o nome de Deus, do Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados." Então, o Novo Testamento, o ensino sobre a santidade também está presente. E ele é resultado de uma graça divina por meio do sacrifício de Jesus na cruz e começa pelo arrependimento e confissão de pecado. Então, se inicia com o arrependimento. Com o arrependimento ele gera a conversão, né? Que é você confessa e deixa o pecado. Agora você anda na contramão daquilo que você andava. Com a conversão, né, aí vem uma transformação espiritual que começa pelo interior, que é a regeneração, é o novo nascimento. Então, por meio dessa transformação, o cristão busca a se separar de tudo aquilo que pode contaminar a sua vida, pois seu propósito agora é caminhar para a santificação final, e aí é a glorificação. Nós vamos ver os estágios da santificação, tá bom? Então, essa santificação final objetiva a ser como Cristo é, tá? É vivendo em santidade. Cada ação, gesto ou palavra do crente reflete a sua nova posição em Cristo, porque ele quer ser santo em toda maneira de viver. Nós vimos na leitura bíblica em classe. O apóstolo Paulo nos lembra que a vontade de Deus para nós é a santificação. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 4, daqui a pouco eu vou ler com você, tá? Versículo 3 e 4. Vamos ver a santificação exigida. Gente, santificação é uma exigência. Esse negócio de que você pode viver de qualquer maneira, porque Deus é amor, ele já pagou o preço por você. Então, é necessário renúncia sim, e a santidade não é escolha, a santidade não é se eu quero, não é. A santificação, a santidade é uma exigência da palavra de Deus, tá bom? Então, a santidade exigida pela palavra de Deus, em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige, tá bom? Santidade em todas as áreas. Foi muito bom de botar isso aqui. Em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica, João 17:17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver a Deus. Você tem que entender que o tema santidade não é algo criado por um conselho da igreja, da doutrina da igreja. Mas, sabe, não vem da cabeça do pastor pentecostal, mas ele tem origem em Deus. E ele está expresso na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Deus nos chama para viver em santidade após nossa vida ser transformada em Cristo. E essa santificação, ela vem pela palavra. João 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses 5:23 mostra que Deus ele santifica todas as áreas da nossa vida, o nosso espírito, alma e corpo. Nesse nosso viver, não se deve mais apresentar os membros ao pecado, conforme Paulo diz em Romanos 6:13, mas desenvolver pelo Espírito Santo um viver consagrado e dedicado para Deus, afastando-se cada vez mais do pecado. Devemos ser conscientes de que não há como viver a vida conforme o querer de Deus sem santidade. Jamais o crente pode dizer, eu vou pensar se vou viver em santidade para Deus. É uma exigência da palavra. Isso não existe. Então, ao se falar de exigência da santidade pela palavra, não quer dizer que ela esteja cobrando de nós, nessa vida, uma exigência absoluta, perfeita. Obviamente que isso é impossível em nosso corpo mortal, pecaminoso. Afinal, nós somos seres falíveis, humanos e pecadores. Paulo falou que pela graça de Deus
se tornou um homem santo, em 1 Coríntios 15:10. Então nós podemos dizer o mesmo, pois somente por meio do Espírito Santo que nós podemos manter um padrão de vida santa que agrada a Deus. Então, gente, a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não poderemos agradar a Deus, tá bom? O tópico 2 fala da santificação e os seus estágios, tá? É bom você entender e a gente vai entender aqui junto que a santificação ela tem os seus estágios. O subtópico 1 vai falar sobre a realidade da santificação. O subtópico 2, os 3 estágios da santificação. E o subtópico 4, o alvo da santificação. Então essa santificação ela tem estágios, ela é uma realidade, ela tem estágios e tudo isso é para alcançar um alvo que nós vamos ver aqui, começando pela realidade, tá, da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Tá? Vou deixar esses textos aqui para eu ler com você. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler também com você aqui Romanos 8:29. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. 2 Coríntios 7:1 e Efésios 4:12, 13 e 5:26. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial, que é chamada posicional, a santificação progressiva e a glorificação. Então, gente, a Bíblia mostra a santificação como um ato, um estado e um processo de se tornar santo. Quando nos convertemos, ocorre esse ato, nós devemos nos manter nesse estado e um dia entraremos num processo de se tornar santo. Romanos 6:19 ao 22, Paulo fala: Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja os estágios que Paulo fala, Você agora foi feito servo. Então, o ato da santificação. O estado da santificação, ele diz, tende o vosso fruto para a santificação. É produzir frutos, tá? Conforme Gálatas 5:22. E o terceiro estágio, Paulo fala, e por fim, a vida eterna, onde nós seremos completamente, plenamente santos. Então, em primeiro lugar, a santificação é o ato de separação do mundo. Em segundo lugar, é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Espírito Santo age em nossas vidas de modo pedagógico, tá? Aplicando em nossos corações aquilo que Jesus ensinou. Ele disse que o Espírito Santo, além de convencer o mundo, ele nos lembraria de todas as palavras que ele ensinou, João 16:13. Então, por meio do ensino da palavra, somos conduzidos a um viver santo. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, arrependendo-se e confessando os seus pecados, a partir de então começa a ação contínua e ininterrupta da ação divina no seu ser, em sua vida. E isso vai perdurar até quando chegar ao céu. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Efésios 4, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Claro que isso só será na glória. Aqui a gente vai lutando contra o pecado, produzindo frutos, gemendo, chorando, pedindo a Deus ajuda, e através do Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer o pecado e a nos manter firmes. E o subtópico 2 fala sobre os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, regeneração. Pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado.
Trata-se da santificação inicial ou posicional, conforme 1 Coríntios 6:11. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação nesse mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo, conforme Gálatas 5:16 ao 18, Efésios 4, do 20 ao 24 e também 27 ao 30, e também esse estágio leva ao último estágio, o que é o da glorificação, né? E esse é o momento em que o crente será como Jesus é, Romanos 8:29 e 1 João 3:2, e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição, né? João 20, do versículo 24 ao 29, né? Que é ali aonde Tomé duvida e Jesus manda ele tocar nas feridas ali dele, no corpo já ressurreto. E que Paulo diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que nós um dia ressuscitaremos com corpos glorificados. Então, o primeiro estágio da santificação, que é chamado do posicional, né, surge de imediato no momento da conversão. Quando a pessoa manifesta verdadeiro arrependimento e confessa os seus pecados e reconhece Cristo como o único Salvador. Então, prontamente, a pessoa passa a ser declarada justa diante de Deus. E aí ela é separada do viver para viver em Cristo Jesus. O segundo estágio é o estágio de santificação, que é denominada progressiva. Tá? Depois de ter aceitado a Cristo como seu Salvador, já estando posicionado em Jesus, o cristão agora vai seguir na sua peregrinação para o céu, desenvolvendo a santificação a cada momento de sua vida. É nesse ponto que ele produzirá o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22 ou em outras versões 22 e 23. Para que esse estágio tenha sucesso, é preciso voltar-se constantemente para o estudo da Palavra de Deus, para um viver em oração e obediência. Assim o cristão será transformado cada dia mais. E o terceiro estágio da santificação é chamado de santificação final, definitiva, futura ou consumada, né? A glorificação, né? Ela é assim chamada porque fala da chegada do crente ao céu, agora já transformado, quando o mortal se revestiu da imortalidade, né? Corruptível se revestiu da incorruptibilidade, conforme 1 Coríntios 15, 53 e 54, o que foi traçado por Deus para que fôssemos iguais a seu Filho, teve seu propósito alcançado, conforme nós lemos em Romanos 8, 29. Foi removido todo o pecado do crente e ele está perfeito em santidade. Esse tipo de perfeição nunca se alcançará enquanto estivermos nesse mundo em corpo carnal, só depois da glorificação, que é o estágio final da santificação. Depois que nós ressuscitarmos, tivermos nosso corpo glorificado. Então, passando pelos três estágios, ao chegar no final, o cristão será igual a Jesus. 1 João 3:2, seremos como ele é, né? Como ele é, o veremos. Então, essa promessa é bíblica, ela é real. Tá? Vamos ver o alvo da santificação, que é exatamente isso. Tá? O alvo da santificação, segundo os três estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos de modo que seja a sua santa habitação de Deus, né? Conforme João 14, 23. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 112, tá? Onde trata aqui sobre a salvação, fala sobre a regeneração, a santificação e a glorificação. A regeneração é a transformação do pecador numa nova criatura pelo poder de Deus como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como novo nascimento, ou nascer de novo, e nascer no Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Ensinamos que, já salvo, justificado e adotado como filho, o novo crente entra de imediato no processo de santificação, pois assim o requer a sua nova natureza em Cristo. Agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, Romanos 6:22 e 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de se separar do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos. 1 Pedro capítulo 1, 15 e 16, está lá na leitura bíblica em classe. Pois sem a santificação ninguém verá o Senhor, está no texto áureo.
A glorificação é a derradeira etapa da nossa salvação em Cristo Jesus. Romanos 8,30. E aos que justificou, esse também glorificou. Trata-se de uma promessa futura, da futura transformação de nosso corpo mortal. Tá? Vale a pena, professor, você levar sempre a sua declaração de fé das Assembleias de Deus e ler para os seus alunos o que a nossa declaração fala sobre determinado assunto. Tá? Então, gente, a santificação, ela nos faz parecido com Cristo nessa vida terrena. Tá? Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E João 14, 23 mostra que nós somos feito morada dele. Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, toda essa santificação terrena nos faz parecido com Cristo na terra e nos fará parecido com Cristo na glória, quando virá o terceiro estágio da santificação, que é a glorificação. Tá bom? Então, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. O ato é quando eu me converto e eu me torno justo. O estado é onde eu me mantenho santo a cada dia. E o processo, né, é quando nós entraremos, né, na glorificação e seremos como ele é. Então alcançaremos o alvo da santificação, que é a morada eterna, a glorificação, o estado eterno, as moradas celestiais, tá bom? E o tópico 3 fala do julgamento do Deus Santo. E subtópico 1, o Deus Santo. Subtópico 2, a santidade exigida a todos os crentes. E o subtópico 3, santidade e justiça de Deus, tá? O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, Isaías 1,4. Com um nome santo, Isaías 57,15, que diz que o nome dele é santo e ele habita em um alto e um santo lugar, né? Os serafins declaram a sua santidade lá em Isaías 6,3. Inclusive, eles dizem 3 vezes que ele é santo, fazendo, né, uma declaração à Trindade Santa. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2,2, não há santo como é santo o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Lá em Levítico 9, 19, 2, que é repetido na leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 16. Santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados para ser santos. Tá? Então, assim como os israelitas deviam entender que no tocante à santidade de Deus estava claro que ele não estava no mesmo nível da sua criação, pois ele era transcendente, eterno, santo, justo, perfeito em justiça, amor e sabedoria, separado de todo tipo de pecado. Essa santidade divina revelava a pureza moral e seu caráter reto, puro, imaculado. Os que querem viver em relacionamento com Deus precisam ter um viver santo, por causa do seu caráter que é puramente santo. Vamos ver então a santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2, versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo no Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Isso está em Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando a Igreja, no caso, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa. Oh, meu Deus, irrepreensível. Crente, você tem que ser santo, irrepreensível. Por isso, como membros do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, conforme a leitura bíblica em classe, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreu 12, 14 é o texto áureo. Não veremos a Deus sem santificação. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Romanos 12, 1, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, Paulo está rogando, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, tá, santo e agradável a Deus, como o vosso culto racional. Então, gente, o cristão não deve pensar que a santificação é requisito para a salvação.
Isso porque só pode buscar a santidade aquele que já está em Cristo Jesus. Quando ele se dispõe a viver em santidade, faz isso mediante a consciência que tem do amor e da graça de Deus que foi manifestada por meio de Cristo em seu favor. Então, por isso, compreendemos que a santidade não pode ser imposta, mas ela tem a participação do homem. Eu preciso seguir, eu preciso buscar, eu preciso me santificar. Então, o subtópico 3 fala da santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma, em 1 João 1,5. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça. Com a lei, desse modo, compreender a santidade e justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e a sua justiça. Lá em Gênesis 6, 12 e 13, esse texto fala quando Deus olha para a terra e ele vê que a terra está corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então ele diz a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da terra. Deus ele pune a prática do pecado. Deus ele não deixará impune o pecado. Para o cristão, é salutar compreender a dimensão da santidade e justiça de Deus. Isso caminha junto. Então a gente tem que compreender para que possa voltar-se para ele em total arrependimento, confessar os seus pecados para desenvolver uma vida de santidade por intermédio de seus ensinamentos. E como resposta à sua misericórdia e graça divina, tendo como o padrão a ser seguido, porque está escrito: sede santo como eu sou santo. É uma exigência. E pela sua justiça e a sua santidade, ele vai punir aqueles que não cumprirem com essa exigência. Então, depois de ser salvo em Cristo, todos nós somos chamados a viver em santidade para Deus, refletindo nesse mundo vil o caráter de Cristo. Gente, eu fico bobo como tem cristão que arruma briga, que faz fofoca, que faz calúnia, cristão que... Sabe aquele cristão do meu pé não pisa? Sabe, cristão arrumando briga com gente do mundo. Gente, você tem que ser diferente, você é sal, você é luz, você tem que refletir o caráter de Cristo. Você tem que ter um novo comportamento. As suas obras e pensamentos têm que ser diferentes. A santidade é requerida de todos nós. Nós não somos produtos do homem, mas da palavra de Deus, pois seu autor, sendo santo, nos chama a ser santo, nos chama para a santidade. No Antigo Testamento, para você não ter desculpa, no Novo Testamento também, nós somos advertidos sobre a importância de viver em santidade, fugindo do pecado e consagrando a nossa vida a Deus. Isso é possível pela capacitação do Espírito Santo e obediência à palavra de Deus. Um dia todos serão julgados e punidos pelos atos pecaminosos. Nós vamos ver na lição 11 a realidade bíblica do inferno. Gente, essa próxima lição vai ser muito top. Vamos falar sobre aniquilacionismo, sobre o universalismo, sobre as mentiras teológicas e sobre a realidade bíblica e eterna do inferno. Eu acrescentaria aqui nesse tema. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. A conclusão diz que na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a nossa vida com Cristo até o final da nossa jornada, conforme 1 João 2,3. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois a santidade e a justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Não tem desculpa, não tem esse mimimi de que Deus é amor, que não, o inferno não é real, o inferno é eterno. Na próxima lição nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Hoje eu espero muito em Cristo ter ajudado com a sua lição, ter contribuído, tá bom, para o seu entendimento, e eu espero contribuir para as demais, se Jesus permitir, ele não voltar até lá, tá bom? Um abraço, fique na paz e Deus abençoe sua vida.